A porta do quarto do pai rangeu devagar sob os dedos trêmulos de Tiago. O coração dele batia como um tambor descontrolado, e quando no silêncio da casa vazia naquela tarde de verão em Lisboa. Ele só queria encontrar o carregador do telemóvel, mas ali, no fundo da gaveta da mesa de cabeceira, entre papéis antigos e uma bíblia gasta, encontrou um envelope amarelecido. As mãos suadas abriram-no quase por instinto. Fotografias. Um homem mais jovem, o pai, António, sorrindo de forma que Tiago nunca vira, aberta, vulnerável, com os braços em volta de outro homem. Beijos roubados numa praia algures no Algarve, há décadas. Cartas. Palavras de amor intenso, desesperado. Meu querido Miguel, este segredo consome-me, mas contigo sinto-me vivo. Tiago deixou cair as fotos no chão. O mundo rodopiou. Ele, aos 19 anos, lutava há meses com o próprio segredo, o amor proibido por Diogo, o colega da universidade, aquele rapaz de olhos verdes que o fazia tremer só com o olhar. Como podia o pai, o homem rígido, católico devoto, o pilar da família conservadora no bairro de Alfama, esconder algo assim? A mãe, Isabel, sempre tão orgulhosa do casamento perfeito. A irmã mais nova, Sofia, ainda inocente. Tudo ruiria. Por que agora? Por que eu a descobrir isto? Pensou Tiago, o peito apertado por uma dor que misturava traição e uma estranha identificação. Ele era gay. Sabia-o desde os 13, mas o medo do julgamento familiar sufocava-o. As noites em claro, imaginando contar à mãe e ver o seu rosto desabar. As orações forçadas na missa de domingo, pedindo força para curar-se. E agora isto. O pai, o mesmo que criticava esses desvios na televisão, que insistia que o casamento era sagrado entre homem e mulher. Hipócrita. Ou vítima do mesmo terror que Tiago sentia. As lágrimas vieram quentes, silenciosas. Ele recolheu tudo, guardou de volta, mas o veneno já correra nas veias. Naquela noite, o jantar foi um suplício. António falava do trabalho na oficina mecânica, a voz firme como sempre. Isabel servia o bacalhau com um sorriso cansado. Sofia contava anedotas da escola. Tiago mal tocava na comida. Ele sabe que eu sei. Não, impossível. Mas os olhares trocados com o pai pareciam carregados de algo novo, um abismo invisível. Dias depois, na universidade, Diogo aproximou-se no intervalo. Tiago, estás estranho. Aconteceu algo. Os olhos dele, tão sinceros, faziam o coração de Tiago acelerar. Eles tinham-se beijado uma vez, numa festa, escondidos na sombra. Um beijo tímido, cheio de promessas não ditas. Mas Tiago recuara, assustado. Não posso. A minha família. Diogo entendera, mas a dor no seu rosto magoara mais que tudo. Se o pai escondeu tanto tempo, por que eu não consigo? O conflito interior rasgava-o, inveja misturada com raiva. Compaixão com revolta. Ele começou a observar António mais de perto. As ausências repentinas aos fins de semana, viagens de trabalho. O telemóvel sempre trancado. Uma vez, ouviu ao telefone, voz baixa: não posso mais, Miguel. A família. Miguel. O nome da carta. Tiago sentia-se preso numa teia. Queria confrontar o pai, gritar a verdade, mas o medo paralisava-o. E se António negasse? E se o odiasse por bisbilhotar? Pior, e se a mãe descobrisse e o casamento acabasse? A família, o único porto seguro no mundo que ainda olhava torto para rapazes como ele. Uma noite, sozinho no quarto, Tiago escreveu no diário: eu amo o Diogo. Mas como amar em segredo como o pai fez? Isso destrói-nos por dentro. As palavras sangravam no papel. Ele chorou até o sono vir, exausto de carregar dois segredos, o seu e o do pai. Mas o destino tecia fios mais apertados. Numa tarde chuvosa, voltando cedo da faculdade, Tiago viu o pai sair de um café no Príncipe Real, o bairro conhecido pela comunidade gay. António abraçava discretamente um homem de cabelos grisalhos. Miguel. O choque gelou, correu para casa, o coração em pedaços. Ele ainda o vê. Depois de todos estes anos. A raiva explodiu. Mas por baixo dela, uma dor profunda,
o pai sofrera o mesmo inferno que ele. Anos de mentira para sobreviver numa sociedade que julgava, que apontava o dedo. Tiago decidiu. Tinha de falar. Mas como? O confronto aproximava-se, inevitável, e com ele, o risco de tudo desmoronar. Tiago não dormiu aquela noite. As imagens do pai com Miguel repetiam-se na mente como um filme cruel. De manhã, a casa cheirava a café fresco, Isabel cantarolava na cozinha. António lia o jornal, óculos na ponta do nariz. Bom dia, filho, disse, voz neutra. Tiago murmurou algo, sentou-se. O silêncio pesava. Agora ou nunca. Mas as palavras engasgavam. Em vez disso, saiu para a rua, caminhou sem rumo pelas colinas de Lisboa até ao mirador da Senhora do Monte. Ali, com a cidade aos pés, ligou para Diogo. Preciso de ti. Encontra-me aqui. Diogo chegou ofegante, o cabelo molhado da garoa. Sentaram-se no banco, ombros quase tocando. O que se passa, Tiago? Pareces um fantasma. Tiago respirou fundo. Contou tudo. O envelope, as fotos, as cartas, o abraço visto no café. As lágrimas vieram enquanto falava. Diogo ouviu em silêncio, mão na dele. Então o teu pai. É como nós. A voz de Diogo tremia de emoção. Isso muda tudo, não muda. Tiago abanou a cabeça. Muda e não muda. Ele escondeu a vida toda. Casou com a minha mãe, teve filhos, para fingir. Sofreu calado. Eu não quero isso para mim. Para nós. Diogo apertou-lhe a mão mais forte. Então não escondas mais. Começa por ti. Conta-lhe que sabes. Talvez ele precise de alguém que entenda. O olhar dele era puro, cheio de um amor que Tiago temia aceitar. Naquele momento, no alto da cidade, beijaram-se devagar, sem medo dos olhares distantes. O mundo pareceu parar. Mas a realidade bateu forte ao voltar para casa. António esperava-o na sala, rosto sério. Tiago, precisamos falar. O coração dele parou. Ele sabe que eu vi. António fechou a porta. Vi-te hoje no Príncipe Real, seguiste-me. Tiago negou, mas as lágrimas traíram-no. Encontrei as fotos. As cartas. Miguel. António empalideceu, sentou-se pesado na cadeira. Pela primeira vez, Tiago viu-o vulnerável. Como? Há quanto tempo? Semanas. Tiago sentou-se à frente dele porque, pai. Casaste com a mãe, tiveste-nos. Por que esconder? António baixou a cabeça, voz rouca. Na minha juventude, ser gay era pecado mortal. A família, a igreja, a sociedade. Miguel era o amor da minha vida. Encontrámo-nos na faculdade, no Porto. Mas o medo venceu. Casei com a tua mãe porque era o esperado. Amo-a, à minha maneira, mas não como amava ele. As palavras caíam como pedras. Tiago sentia raiva, pena, alívio. E continuas a vê-lo? António assentiu. Raramente. É o único fio que me liga a quem sou de verdade. Silêncio. Depois, Tiago, eu sou gay, pai. Amo Diogo. António ergueu os olhos, choque misturado com algo terno. Meu Deus. O meu filho. Não havia rejeição, só dor partilhada. Abraçaram-se, chorando. Pela primeira vez, pai e filho conectados num segredo comum. Mas o alívio durou pouco. Isabel entrou inesperadamente, viu-os assim. O que se passa aqui? O pânico instalou-se. António gaguejou. Tiago congelou. A verdade pairava, prestes a explodir. Isabel insistiu. António, trêmulo, começou. Isabel, há algo que preciso contar-te há anos. Ela sentou-se, rosto pálido. A confissão veio aos pedaços, o amor por Miguel, o casamento por conveniência, os encontros escondidos. Isabel chorou em silêncio, depois gritou. Traíste-me todos estes anos. Por um homem.
A dor dela era palpável. Tiago tentou intervir. Mãe, ele sofreu tanto como eu. Revelou o próprio segredo. O choque duplicou. Isabela olhou-os como estranhos. Os dois. A minha família inteira. Saiu de casa, batendo a porta. Sofia, ouvindo tudo do quarto, desceu confusa, lágrimas nos olhos. A família fragmentava-se. Tiago culpava-se. Se não tivesse descoberto, nada disto aconteceria. Mas no fundo, sabia que os segredos apodreciam tudo. Dias de tensão seguiram. Isabel ficou na casa da irmã. António bebia mais, olhos vazios. Tiago e Diogo aproximavam-se mais, encontros furtivos cheios de paixão contida, mas a culpa pesava. Um alto inesperado, Miguel ligou para António. Preciso de te ver. Estou doente. O segredo do pai ganhava nova camada. Miguel tinha cancro, pouco tempo. Tiago ouviu a conversa. O drama aprofundava-se. O passado voltava para reclamar o presente. A notícia da doença de Miguel abalou António como um terremoto. Tiago viu-o envelhecer 10 anos numa noite. Ele foi o meu grande amor, filho. Perdi uma vez por medo, não o perderei de novo. Pela primeira vez, o pai parecia decidido. Mas Isabel recusava-se a voltar. Como confio em ti agora, dizia ao telefone, voz fria. Tiago sentia o peso duplicado. Apoiar o pai significava trair a mãe. Diogo era o seu refúgio. Encontravam-se no bairro alto, passeios de mão dada em ruas mais tolerantes. A tua família vai sarar disto, dizia Diogo, beijando-lhe a testa. Mas Tiago duvidava. Segredos destroem, mas verdades também. Sofia, a irmã de 16 anos, aproximou-se dele. Tiago, és mesmo gay? E o pai? Bissexual. As perguntas inocentes cortavam. Ele explicou o melhor que pôde, abraçando-a. Amamos quem amamos, mana. Não escolhemos. Ela chorou, confusa, mas aceitou. Pelo menos alguém na família evoluía. António decidiu visitar Miguel no hospital no Porto. Vens comigo? Perguntou a Tiago. Ele hesitou, mas aceitou. A viagem de comboio foi silenciosa, cheia de memórias partilhadas. António contou histórias da juventude, encontros escondidos em praias desertas, o terror de serem apanhados numa era em que a homossexualidade era crime. No hospital, Miguel era um homem frágil, mas os olhos iluminaram-se ao ver António. Abraçaram-se longo tempo. Tiago observava, coração apertado. Este é o amor verdadeiro do meu pai. Miguel sorriu-lhe. O António falava tanto de ti nas cartas antigas. Sempre soube que serias especial. A visita trouxe paz a António, mas também urgência. Quero estar com ele até ao fim. Mas e a família? Isabel descobriu a viagem, enfureceu-se mais. Abandona-nos por ele agora. O conflito escalava. Tiago tentou mediar. Encontrou a mãe numa café em Belém. Mãe, o pai ama-te como amiga, companheira. Mas o coração dele sempre foi dividido. Não o odeies por isso. Isabel chorou. Sinto-me enganada. Toda a vida uma mentira. Eu sei como é sentir-se preso, pensou Tiago. Contou-lhe sobre Diogo. Não quero esconder como o pai fez. Quero viver abertamente. Isabel olhou longo tempo. Não te perco, filho. Mas dói tanto. Lentamente, rachas de compreensão apareciam. Isabel voltou para casa, mas dormia no quarto de hóspedes. Conversas tensas, mas honestas. António prometia transparência. Mas um twist cruel, Miguel piorou subitamente. António correu para o Porto. Tiago acompanhou. Nas últimas horas, Miguel pediu, cuida dele por mim. Morreu serenamente, mão na de António. O luto uniu pai e filho mais. António chorou como criança nos braços de Tiago. Perdi-o 2 vezes. A dor partilhada curava feridas antigas. De volta a Lisboa, Isabel recebeu António com um abraço hesitante. Sofri contigo estes anos todos. Agora sofro por ti.
Um passo para a reconciliação. Tiago, inspirado, decidiu apresentar Diogo à família. Jantar marcado. Nervos à flor da pele. O passado curava, mas o futuro testava-os. O jantar com Diogo aproximava-se como uma tempestade. Tiago andava ansioso, revendo cada detalhe. Diogo, calmo, segurava-lhe a mão. Eles vão gostar de mim. Ou pelo menos, vão tentar. O otimismo dele era bálsamo. A mesa posta, Isabel cozinhara o favorito de Tiago, cozida à portuguesa. António abriu uma garrafa de vinho do Douro. Sofia, curiosa, bombardeava Diogo com perguntas sobre a universidade. O ambiente era tenso, mas civilizado. Então, Diogo, o que estudas? Perguntou António, voz controlada. Diogo respondeu com charme, falando de literatura. Isabel observava, olhos atentos. Quando Tiago pegou na mão de Diogo sobre a mesa, o silêncio caiu. Isabel suspirou. Vejo que se amam. Não era aprovação total, mas aceitação relutante. António sorriu fracamente. Lembra-me tempos antigos. A partilha abriu portas. António falou de Miguel abertamente pela primeira vez na família. Lágrimas misturadas com risos recordando anécdotas. Sofia abraçou Tiago. O Diogo é fixe. E tu és feliz, mano. Alívio inundou-o. Mas nem tudo serava fácil. Isabel ainda lutava com a traição passada. Noites de discussões baixas com António. Podemos reconstruir como amigos? Perguntava ela. Ele assentia, olhos tristes. O casamento transformava-se em algo novo, talvez separação amigável. Tiago e Diogo aprofundavam o relacionamento. Passeios pelo Tejo, beijos ao pôr do sol. Mas Tiago carregava culpa, a minha descoberta destruiu o equilíbrio, mas libertou-nos. Um novo conflito surgiu. Amigos conservadores da família comentavam, julgavam. O António sempre foi estranho, diziam nas costas. António enfrentou olhares na oficina. Tiago ouviu insultos na rua com Diogo. A discriminação batia forte. Tiago questionava, valeu a pena revelar tudo? Noites de dúvida, abraçado a Diogo. Sim, valeu. Viver em mentira é pior. António decidiu mudar. Vou contar à minha família alargada. Chega de segredos. O medo era palpável, mas a determinação maior. Uma carta chegou, do advogado de Miguel. Deixaram uma casa pequena no Algarve para António. Para viveres livre finalmente. Emoção avassaladora. A família planeou viagem juntos, cura no mar. Isabel hesitava, mas aceitou. Sofia entusiasmada. Mas surpresa, no comboio, encontraram um velho amigo de Miguel, que contou mais segredos. Miguel tivera um filho desconhecido, fruto de um relacionamento breve para provar normalidade. O choque renovado. António descobria ser meio-irmão de alguém. A teia complicava-se. O drama não acabava. Amor e perda entrelaçavam-se. A revelação do filho de Miguel, um homem chamado Pedro, de 40 anos, vivendo no Brasil, abalou António profundamente. Tenho um irmão que nunca conheci. A voz tremia. Contactaram-no. Pedro respondeu, curioso, mas cauteloso. A viagem ao Algarve tornou-se mais que cura, busca por raízes. A casa de Miguel era modesta, virada ao mar em Lagos. António chorou ao entrar, memórias inundando, Isabel apoiava-o, mão no ombro. Evoluíam para a amizade profunda. Tiago e Diogo exploravam praias, conversas intensas. Quero casar contigo um dia, disse Diogo uma noite, estrelas acima. Tiago sorriu, coração cheio. Quando a família estiver pronta. Sofia adaptava-se rápido, fazendo amigos locais. A família reconstruía-se devagar. Pedro chegou inesperadamente. Alto, parecido com Miguel. Abraço ao car com António. Histórias trocadas. Pedro soubera do pai tarde, ressentia o abandono. Mas ver António trouxe closure. Ele amava-te tanto, disse Pedro, mostrando cartas. António quebrou-se.
Cura coletiva. De volta a Lisboa, mudanças. António e Isabel separaram-se amigavelmente. Ela começou terapia, encontrou força interior. Mereço ser feliz também. Namoriscou timidamente um viúvo da paróquia. Tiago assumiu-se na universidade. Apoio veio, mas bullying também. Diogo ao lado, inabalável. Conflito interno de Tiago intensificou. Sou egoísta por forçar a verdade. Noites de angústia. Mas ver o pai sorrir abertamente, livre enfim, convencia-o. António envolveu-se em associação LGBT local. Quero ajudar jovens como tu foste. Orgulho novo. Mas clímax aproximava-se, o Arraial Pride em Lisboa. António quis ir com a família. Isabel hesitou, mas foi. Sofia entusiasmada. Tiago e Diogo de mãos dadas. Na multidão colorida, António chorou de emoção. Nunca imaginei isto possível. Abraços coletivos. Mas um velho conhecido da família viu-os. Boatos espalharam-se no bairro. Julgamentos, distâncias. A família enfrentou juntos. Força nascida da dor. Tiago pensava, segredos quase nos mataram. Verdade dói, mas liberta. O amor prevalecia, mais forte. O Arraial Pride marcou viragem. António dançou pela primeira vez livre, bandeira arco-íris ao vento. Isabel aplaudiu, lágrimas de orgulho. Mudamos todos. Sofia tirou fotos, rindo. De volta ao dia-a-dia, desafios persistiam. Vizinhos fofocavam, mas família unida ignorava. António encontrou paz voluntariando na Ilga Portugal, ajudando jovens em conflito. Pedro visitou Lisboa. Integração lenta, mas promissora. Jantares familiares ampliados, risos curando feridas antigas. Tiago e Diogo fortaleceram-se. Plano, morar juntos após formatura. Construiremos a vida que o teu pai sonhou, disse Diogo. Isabel floresceu. Novo relacionamento, leve, honesto. Aprendi que amor tem muitas formas. Tiago refletia espesso. Descobrir o segredo do pai destruiu o velho mundo, mas construiu o melhor. Dor transformada em empatia. Medo em coragem. Um ano depois, casamento civil de Tiago e Diogo. Pequeno, íntimo, no mirador onde tudo começara. António oficiou palavras emocionadas. Do meu segredo nasceu a vossa liberdade. Isabel chorou de alegria. Sofia madrinha. Pedro presente. Na recepção, brinde, à verdade que liberta, ao amor que vence preconceitos. Tiago olhou o pai, olhos marejados. Obrigado por sofreres em silêncio, para que eu não precisasse. A família, outrora fraturada por segredos, emergia mais forte, unida por autenticidade. No pôr do sol sobre o Tejo, Tiago abraçou Diogo. Vida nova, plena. Segredos proibidos tornaram-se histórias de redenção. Amor, enfim, sem correntes.